Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí as notícias do Corinthians de hoje. Corinthians que enfrenta o Ituano às 7h30 da noite, fora de casa, lá em Itu. Corinthians que desistiu da contratação do Mateuzinho, o jogador já estava treinando no clube, mas não chegou a ser anunciado. E uma notícia boa aí para a torcida corintiana: o Corinthians está próximo aí de um acerto com Pedro Raul, inclusive jornais mexicanos já colocaram aí o negócio como praticamente fechado. E nós estaremos aí analisando as notícias, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Prates, espera acabar, professor. Tudo bom, Mendel? Bom dia para você, seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia Matheus, Celso, Natália, Prates, bom dia a todos. É dias movimentados no Corinthians, como a gente viu aí nesse compilado. Nem tudo que a nova diretoria do Corinthians tem falado, tem prometido, tem se concretizado. Então, a gente veio aí passando por executivo de futebol, Lucas Veríssimo, várias situações. Mais recentemente, a gente vai passar aqui as situações novas, né, do Corinthians, nessas promessas que não vingaram. A primeira delas, o Mateuzinho, o Matheus França, treinava no Corinthians, chegou a participar do treino aberto do Corinthians. O presidente Augusto Melo dava o negócio como certo, a gente viu aí apenas detalhes, mas o fato é que o Mateuzinho está voltando ao Flamengo. O Corinthians não aceitou alguns detalhes no contrato, né? Primeiro, que não havia nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians propôs 20% se o Mateuzinho fosse vendido. Também o valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros e também a cláusula de retorno imediato prevista no contrato. Então, o Corinthians queria que esses detalhes fossem tirados do contrato. O Flamengo quis a assinatura com esses detalhes, sem nenhuma modificação. O negócio não foi feito. Mateuzinho, então, está voltando ao Flamengo. Tem essa questão também da patrocinadora, porque tem a multa, né, pela quebra de contrato com o antigo patrocinador, hoje em 20 milhões de euros. O presidente Augusto Melo tinha dito que a nova patrocinadora iria pagar essa multa, mas também é o Corinthians que vai ter que arcar com esses custos. Tem a situação do Rodrigo Garro também, não está inscrito no Campeonato Paulista, não tem a situação regularizada. O Corinthians ainda tem que pagar a primeira parcela da compra do Rodrigo Garro, 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. O prazo, segundo apurou a ESPN, para esse pagamento é até sábado. Em contato com o presidente do Tadieres, ele diz que confia que o Corinthians vai pagar hoje esse valor de 20 milhões de reais, mas o Corinthians até agora não pagou esse valor. Então o Rodrigo Garro já treinou como titular do Corinthians, mas não está inscrito, não joga hoje contra o Ituano. Então são todas essas situações que deixam o torcedor corintiano ressabiado, né? Uma pulga atrás da orelha. O que está acontecendo com o Corinthians, com todas essas falas que não se tornam realidade. Por outro lado, a ESPN do México, aí uma apuração que o Corinthians avançou na negociação com o Toluca na compra do Pedro Raul. Está por detalhes para anunciar a contratação deste jogador. No meio de tudo isso, o Corinthians tem jogos importantes. Hoje enfrenta o Ituano em Itu, segunda rodada do Campeonato Paulista. O Ituano que eliminou o Corinthians nas quartas do Campeonato Paulista no ano passado, nos pênaltis, em plena Neoquímica Arena. Adversário de hoje à noite do Corinthians, o técnico Mano Menezes deve repetir o time da primeira partida, a vitória contra o Guarani por 1-0, o gol do Ángel Romero. E amanhã tem a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, por isso estou aqui em frente à Federação Paulista de Futebol. Daqui a pouco tem um evento aqui na Federação Paulista para promover essa decisão amanhã na Neoquímica Arena. Corinthians, que tem 10 títulos da Copinha, enfrentando o Cruzeiro, que tem apenas um título da Copa São Paulo. Então é o Corinthians com dias movimentados, tudo envolvendo a nova diretoria corintiana, Matheus. Valeu, Mendel. Boa cobertura para você, bom evento, e você volta ao longo também da nossa programação. Bom evento aí na Federação. Valeu, Mendel. Vamos lá, vamos falar muito sobre o Corinthians. Uma pulga só? Estão umas 3, 4, uma em cada orelha, hein, professor? Porque a situação não é legal, não. Curioso, né? Porque o time joga, já estreou, joga hoje, e pouco se fala também do
pelo menos por enquanto, do time, né? A diretoria vem chamando a atenção pelas coisas que vem acontecendo também desde o início da gestão. Tá pagando pela boca. Falando muito? Né? Tá falando muito. A gente falou, vamos falar muito do Corinthians, a diretoria está falando muito e antes do tempo. E o que chama a atenção é o seguinte, é uma gestão que começou falando em profissionalização. Né? Profissionais, as pessoas certas nos lugares certos. E estão acontecendo coisas, acaba de sair um jogador agora, acho que a gente tem que separar as coisas. Primeiro, o Corinthians tem toda a razão em devolver o jogador, porque nesses termos, não pagar taxa de vitrine para a grande vitrine que é o Corinthians, uma vitrine só comparável ao próprio Flamengo, isso é inadmissível. Se não concordou com o valor que está fixado para o caso do jogador der certo, é melhor então nem emprestar, porque se não vai comprar, se não concordou com aquele valor, então nem vamos começar a nossa história. Né? E a terceira também é absurdo, o Flamengo chamar a hora que quiser. Não está negociando com o Xiririca da Serra, né? Negociando com outro clube do tamanho do Flamengo. Então o Corinthians tem toda a razão, nesse momento, em não ficar com o jogador. Agora, o problema é que o jogador já participou até de treino aberto no Parque São Jorge. O cara já estava lá. Então, é uma gestão que está pecando pela precipitação. Né? É tudo muito precipitado. O próprio caso do Garro, se está na dependência de um valor que o clube pode não depositar, então o Garro nem deveria estar nesse estágio. O Garro hoje é um jogador do Corinthians. Se você entrar eu ontem, todo jogador do Corinthians, eu coleciono uma foto, né? Desde todo jogador que passou pelo Corinthians, desde 1910. Então, quando eu chego, eu já vou atrás da foto. Já tem foto do Garro com a camisa. Do Mateuzinho não tinha, não, né? Do Mateuzinho não tinha. Ah, bom. E eu também não procurei. Tinha Entendi. dele treinando, tinha dele... Sim. em treino, mas essa foto não me interessa, eu quero a foto oficial, né? Mas do Garro, por exemplo, você já tem foto desse jogador que está nessa dependência financeira. E fora o que você sinaliza para o mercado, Matheus. Imagina o mercado vendo tudo isso aí, na hora que você negocia. O caso do Garro já é reflexo, e aí não é culpa do Melo, é de uma outra gestão também que não pagou o Vera. Exatamente. Né, para o Argentino Júnior. Então, todo o clube argentino vai ficar ressabiado. O Mendel acabou de falar, o Pedro Raul está adiantado. O torcedor que está vendo em casa, não por causa do Mendel, mas por causa de quem está fazendo o negócio. São sinais muito ruins para o mercado. Não chegaram dois, vai chegar o terceiro? Você, para fazer negócio, você precisa ter dinheiro e credibilidade. Se você não tem tanto dinheiro, você tem que trabalhar pelo menos com a credibilidade. Então, isso não pode ser afetado, isso tem que ser estancado já. O presidente Melo tem que mudar a sua postura. É uma postura falastrona. Por que isso? Por que essa postura de falar muito? Ele logo no começo disse que queria fazer tudo diferente do que a diretoria passada havia feito, né? Entrando também depois de 16 anos da situação, enfim, depois de um longo tempo... 2007. Depois de um longo tempo de uma mesma equipe, né? De uma mesma gestão ali no comando, e ele já chega falando, vou mudar completamente tudo. Essa vontade de acelerar, de entregar rápido, de querer se firmar, de querer fazer tudo diferente, acho que está tudo no mesmo bolo aí? Me parece que sim. Para que essas coisas aconteçam? Me parece que sim. É claramente uma nova diretoria, um novo presidente que tem uma vontade de deixar muito claro o seguinte, olha, o que vocês viram até dezembro agora é tudo diferente. Esse tudo diferente tem coisas boas e tem coisas que você vai acabar pagando pela língua também. Então, me parece que já, a partir do assunto Gabriel, houve um deslumbramento com a repercussão daquilo, houve um deslumbramento do tamanho que aquilo ganhou, com o corpo que aquilo ganhou, e depois você começa a ser cobrado pelo que você falou, o que é absolutamente natural. Não tem nada contra o presidente que fala bastante, que toda hora está aparecendo. Mas tem o outro lado. Se você fala bastante, se você promete muito, se você diz que já está fechado, uma coisa que não está fechada ainda, você vai ser cobrado por aquilo. É absolutamente natural. O Augusto Melo, no futebol, não é alguém tão novo assim, não nesse cargo. Esse cargo, para ele, é uma novidade. E ele é o símbolo de quem quebrou, interrompeu a Renovação e Transparência, que foi o grupo que comandou o Corinthians durante muito tempo. E me parece que nesse afã de mostrar que aqui é diferente, que aqui é critério técnico, que aqui tudo está sendo mostrado às claras, algumas coisas não estão tão claras assim, algumas coisas não estavam tão certas assim. Então, ele também está pagando muito por um deslumbramento que me parece que a diretoria nova tem tido
de mostrar que agora a gente demarcou o território. O que vocês viram antes, esqueçam, agora é tudo diferente. E ser tudo diferente nem tudo quer dizer que é tudo tão bom. Quer dizer que é diferente. E às vezes tem um diferente que não é tão bom assim e a diretoria acaba pagando por isso também. Acho que parte um pouco da ansiedade, né? Ansiedade de dizer que está fazendo, de que está atrás, que está... É importante que saiba que o Corinthians está se mexendo, mas tem que aprender ali a hora de falar, o que vai falar, como vai falar. Felizmente, a gente está vivendo num mundo em que as notícias fazem assim. Isso é uma Realmente só saía no jornal no dia seguinte, né, prof, na revista. Isso. Nunca existiu o jornal do dia, né, Nath? O jornal era sempre de ontem. Era exatamente. dava Era difícil você ter alguma coisa realmente, né, factual num jornal que você pegasse. Hoje em dia, não. Hoje em dia, alguém com um celular que grava, acabou. A notícia está ali, está circulando, todo mundo já está sabendo. Então, é muito difícil. Então, essa ansiedade, essa necessidade e ansiedade da diretoria do Corinthians está atrapalhando nesse momento. Porque essa coisa de eu tenho que dar satisfação o tempo todo, eu tenho que falar o tempo todo, não. Calma. Mas, Nath, ele teria dançado também no jornal impresso, no caso do Veríssimo. Ah, teria. Ele teria dançado no jornal impresso, no caso do Mateuzinho. Sim. Não dá, é uma coisa básica e assusta, porque, inclusive, os senões que se tinha em relação ao Melo eram senões de envolvimento dele com negociação de jogador. Pô, é o mundo dele. O mundo dele é esse. Não é tão A essa altura desconhecido, da né? vida, ele é neófito como presidente do Corinthians. Não como mundo de Alguém lidar do com futebol. empresários, né? Então, será que não sabe que as coisas só estão acertadas quando há um contrato assinado? Esse é o básico, gente. 2 desses casos, aliás, 3, se falar de contrato, esse errinho de 20 milhões... Que erro, hein? Pelo Que amor de errinho, Deus. hein? Vou eu cometer um erro de 20 milhões para você ver onde eu vou parar. E na minha empresa, no casamento mesmo. A Patrícia não ia me perdoar num erro de 20 milhões. Né? Então, são coisas muito sérias e está na hora de uma retomada de rumo. Aproveitar que está no começo do mandato e fazer agora um esforço para retomada de credibilidade. Preocupa porque é logo nos primeiros 20 dias da gestão ou talvez o fato de ser os primeiros 20 dias da gestão... corrigir a rota. Tá. Temos que corrigir a rota. É claro que assim, a gente não tem como avaliar Mas Isso talvez tenha até... como o mercado está vendo isso, Mas tem como que frear. empresários... Tem que todo mundo se reunir Sim. e falar, parou aqui. Sim. Tá dando muita coisa errada. Ô, Prats, o fato de ser os primeiros 20 dias talvez tenha potencializado por conta dessa vontade de fazer rápido, dessa ansiedade. Acho que dá para pôr tudo isso também no... Ah, sem dúvida. Assim, é claro que a gente não tem como o controle do mercado, que os empresários que trabalham com futebol, o que tem achado disso, você não tem como ter esse controle. Né? Agora, me parece que por estar no começo, a rota pode ser corrigida. Tem 3 semanas de mandato, né? Isso daí seria muito pior, ou será muito pior, se isso, obviamente, virar uma rotina. Aí é uma outra história. Aí é algo que vira constante. Não, é toda hora isso. Não, é um método de trabalho isso. Se for um método de trabalho nesse começo, dá para corrigir. Dá para corrigir. Claro, o Corinthians me parece que em algum momento pode estar sentindo falta de ter algum executivo de futebol de verdade. Não contratou alguém ainda. Que conhece o meio. Onde também teve barulho. Também teve Prometeu barulho. também gente que não veio. É isso. Então, claro que tem tudo isso. E vai ter tropeção, vai ter cabeçada no meio do caminho, mas é algo que tem como corrigir. Tem como corrigir. Não dá para imaginar que será assim, que será uma gestão desse jeito. Não dá para afirmar isso, não. A sorte dele não tem movimentação de mercado no ano todo, né? Também. Uma hora também vai parar Também. isso e aí as questões serão outras. Mais do que perder a credibilidade com a Fiel, como está escrito aí, eu acho grave perder a credibilidade com o mercado, nesse momento. Acho que isso atrapalha, inclusive, a reconstrução do time, do elenco. Está havendo uma reconstrução e com pouco dinheiro, com recursos limitados. Ele mesmo falou isso. O Corinthians hoje não pode contratar medalhões, então tem que trabalhar com outros caminhos. Agora, com a Fiel, algumas coisas também equilibram em relação ao... Vitória, gol... Não, e outra coisa, ele tem buscado recursos numa velocidade interessante, ele tem se mexido, a questão dos naming rights do CT, a questão do chamado maior patrocínio do futebol brasileiro, que quando você começa já pagando uma multa de 20 milhões, aí já não é tão maior assim.
Mas ele tem buscado esses recursos. E a credibilidade com os jogadores? Também. Algo vocês acham que pode interferir também nessa relação, nessa credibilidade, já que a gente está falando de fiel e mercado? Como que isso respinga lá dentro? Já está lá dentro e fora. Qualquer jogador agora que seja cogitado pelo Corinthians, ele vai querer saber como é que é essa situação aí. A gente está vendo de longe aqui, já viu 2 indo embora. 2 que vestiam camisa indo embora. Um terceiro que talvez como é que não tá jogue. essa situação aí? Eu, se fosse o Pedro Raul, estaria perguntando. Com quem que eu vou trabalhar? Como é que é isso? Então, respinga tanto para quem está, para a insegurança dos que estão, né? E dos que estão por vir também. E os outros clubes, os pares com quem você negocia. Essa questão com o mercado argentino, você ser conhecido na Argentina... Como mal pagador? Como mal pagador na Argentina, isso é muito ruim para a imagem do clube, gente. Claro que é. Isso é muito ruim. Ele falou que vai mudar tudo. Isso era uma coisa que precisava mudar desde a outra gestão. O Corinthians subestima muito essa história de que estão penhorando taça, de que está devendo marmita. Isso aí tem que ser pago no ato. Isso aí não pode se tornar público. Você perde muito com isso. É um prejuízo muito grande ficar conhecido como mal pagador, como um clube que... Não interessa se é fofoca, se não é, vai lá e paga. Não deixa vazar essas coisas pequenas. Isso é uma coisa que não está mudando. No Corinthians ele falou que ia mudar tudo. Essa era a principal para mudar. Esse assunto... O professor vai avaliar agora... Não, eu quero saber de tudo. Camisa 9, prof. Ó, agora você tem não. 2 camisas 9. E outra. Esquece a história do pode não chegar, pode não pagar, vem, não vem, Augusto, Vai sem chegar. Augusto. Vamos... Já chegou. Vamos fazer o exercício... Não, já chegou e vai, Não, ele vai tem que- jogar, porque tem uns que já chegaram também e não vão. Mas vamos imaginar ele em campo, se é que ele vai jogar. Titular ou não, joga com o Yuri Alberto. Quem é seu 9, professor? E aí? E aí? Os 2 juntos me dá medo. Não, mas é um ou outro, prof. Já pensou os 2 juntos reclamando que a bola não chega? Né? Por característica. E tem outra coisa. Primeiro, essas médias são muito baixas. Atacante com 0,41, 0,31. Atacante tem que ter mais de meio gol. Meio gol para cima. Esse é atacantão. Segundo, são médias baixas turbinadas por outros momentos da vida dos 2. Os contextos, isso é né, que prof? pega. Né? A recuperação do Yuri Alberto, eu falei que a prioridade A do Cruzeiro é gol, a prioridade A do Corinthians é a recuperação do Yuri Alberto. Com a saída do Veríssimo, ele se torna o jogador com mais potencial técnico do time. Ou resolve, ou vai para frente enquanto ele tem mercado. E por característica, eu acho uma característica muito parecida do Pedro Raul com o Yuri Alberto. Eu imagino, vamos supor que o Pedro Raul pegue a posição do Yuri Alberto. Ele é um candidato fortíssimo a morrer de fome ali, como já morreram vários, desde o Bocelli, o Jô na volta. Não é um jogador para resolver a condição, é mais um que precisa ser acionado. Por isso que eu acho que um outro problema do Corinthians é um atacante de lado, de fato, que possa ajudar esses 2 aí. Que venha o Pedro Raul, aí o Corinthians teria 2 opções para o comando de ataque, mas continua faltando um jogador mais de um abre-latas aí, um jogador de velocidade. Acho que mais prioridade até do que um zagueiro para o lugar do Veríssimo. Mais prioridade que o lateral para o lugar do Mateuzinho, porque o Léo Maná está fazendo uma boa Copa São Paulo. Tá mesmo. Eu daria essa camisa para o Léo Maná. Eu faria a transição Fagner e Léo Maná e usaria o meu rico dinheirinho em outras posições. Em suma, precisa alguém para potencializar tanto o Yuri Alberto quanto o Pedro Raul. Senão não importa muito quem vai estar lá na frente. Vai ser a vítima da vez. Não, mas é importante ter um jogador, porque hoje o reserva imediato de Yuri Alberto, Não, se tiver, ótimo, Yuri Alberto e Pedro Raul. ou o reserva imediato do Pedro Raul, entendeu? Então, é importante a A composição gente falava de um ataque. elenco. Qual que era o ataque, Prats? Que havia treinado o time B do Corinthians? Wesley, Bidu, improvisado, Bidu é lateral esquerdo. Mosquito, não. Acho que era o Gustavo Pode Silva. ser. Fez gol em Mosquito. jogo treino improvisado lá, o Bidu. Então, assim, O problema é que jogo treino geralmente não conta, né? Talvez, mas a vantagem é que o Bidu jogando na frente não atrapalha atrás. Entendi. Entendeu? isso deu... Não? Encaixou uma legal, hein, prof? É isso. Achou uma boa. O pessoal está desanimado. O professor está desanimado Tá. com o Pedro Professor, Raul. 3 vitórias, você muda o discurso. Eu conheço bem como que é o futebol. Ele é muito Nesse cíclico caso, 3 nesse gols sentido. eu mudo de discurso. Também. Mas 3 gols no Também. mesmo jogo? Também. Que é uma especialidade do Uma Yuri Alberto, sequência. né? O Yuri Alberto gosta, às vezes, de mandar um hat-trick.
Eu acho que o Pedro Raul até se precisar mais de área que o Yuri Alberto. É. Um jogador mais camisa 9. O Yuri Alberto também é o camisa 9, mas o Yuri Alberto, a gente viu ali, os números até mostram, um jogador que deu mais passes para gols que o Pedro Raul. O Pedro Raul é jogador de finalização. O Yuri Alberto também é, mas o Yuri Alberto em alguma situação específica pode ser utilizado, às vezes, como segundo atacante ou alguém perto dele. Acho que os dois para jogar juntos, muito difícil a Ainda curto mais com prazo. o Mano, difícil. Né? E acho que o Mano está vendo alguém para realmente ser uma sombra do Yuri Alberto. Olha, se o Yuri não estiver bem, eu tenho outro centroavante aqui. Bem ou mal, um jogador de números muito modestos na última temporada, que não foi bem no Vasco, pouco São dois jogou no jovens, México. né? Pedro Raul São tem dois quantos jovens. anos? No México ele começou Jovens. muito bem, Começou né? bem, Prato, dava a mas impressão, né, depois prof, que murchou. poderia realmente prosperar e não prosperou. Me parece que o Mano Menezes está observando alguém para ter uma opção para a camisa 9. 27 faz 28, Pedro Raul. O Yuri é mais novo mais daqui. velho, Mas eu acho que como uma opção, ele pode ser um nome interessante. Veremos se o último ano vai ser uma realidade da carreira ou se o que ele viveu no Goiás foi a realidade da carreira. Porque o que ele viveu no Goiás também não foi a carreira dele. Ele passou pelo Botafogo antes, passou pelo Atlético Goianiense com alguns bons momentos antes, jogou no Japão. E no ano passado ele não foi bem. Né? Mas como alguém para incomodar, para ser sombra, para ser opção do Yuri Alberto, Pedro Raul pode ser um nome. É que me dá a impressão que com o Pedro Raul... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí debateram sobre o Mateuzinho, sobre a possível chegada do Pedro Raul e também a partida de hoje entre Ituano e Corinthians. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.